Não se fala em outra coisa no Brasil a não ser a vitória do nosso Ramon no Mister Olímpia. E eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito desse esporte, mas hoje eu quero focar com vocês sobre a premiação que ele recebeu. Segundo uma pesquisa do Infomoney, nos últimos 4 anos ele já ganhou R$ 1.350.000 em premiações de fisiculturismo. Nessa última edição do Mister Olímpia foi pago US$100 mil ao campeão. Foi o maior pagamento de prêmio que nós tivemos no Mister Olímpia da Classic Physique. E hoje eu quero te trazer como o Ramon deveria investir esse dinheiro. Primeiramente vamos falar sobre a premiação. Ela é paga em dólar, pois o Mister Olímpia é sediado nos Estados Unidos, e ele recebe líquido aproximadamente US$70 mil. Sim, é 30% de imposto aproximadamente. E quando ele recebe esse dinheiro, ele pode receber via transferência ou via cheque. Sim, nos Estados Unidos é comum a utilização de cheques ainda hoje. E o que o Ramon pode fazer com esse dinheiro? Primeiramente, a palavra sempre depende. Nós teríamos que fazer uma análise profunda da vida do Ramon, conversando com ele para entender o seu momento de vida. Mas eu vou trazer alguns dados públicos para a gente tentar especular como ele deveria fazer. Primeiramente, o Ramon, ele é casado, ele tem 2 filhos e ele já falou que se preocupa muito com o futuro da sua família. Mas vamos partir do pressuposto que ele já tem ali um patrimônio muito elevado, pois estimativas levam aí que o Ramon recebe entre 300 e 400 mil de salário da Max Titânio, pois não é só o salário fixo, tem royalties e recebimento de outras linhas de produtos que é vendido em nome do Ramon. E mesmo com todos os números que eu trouxe aqui em relação à renda do Ramon e tudo mais, os patrocínios, é visível que ele não ostenta nas redes sociais. E ele já afirmou em entrevistas que o foco dele é garantir o futuro da sua família. Então nós já entendemos aqui mais ou menos como funciona a cabeça do Ramon em relação a dinheiro. E a sua esposa também tem renda tanto do mercado digital quanto de parcerias fitness. Então nós vemos que a família possui ali, uma renda, um patrimônio já estruturado. Mas partindo do pressuposto que ele já tem investimentos financeiros em bancos, corretoras e etc., e que ele agora já era e agora é mais ainda um atleta mundial, então ele vai estar sempre nos Estados Unidos, fora do Brasil. E eu imagino que se ele já possui uma diversificação no Brasil, o que ele poderia fazer era não trazer esse dinheiro para o Brasil. Sim, por quê? Como ele está lá nos Estados Unidos, primeiramente ele pode abrir uma conta lá diretamente, em um banco como JP Morgan, mas mesmo que ele venha para o Brasil, ele poderia abrir em uma Avenue, uma XP Internacional, uma C6 Conta Global e aplicar esse dinheiro já diretamente nessa conta, sem trazer para o Brasil. Por quê? Se ele trouxer para o Brasil, aí você imagina, ele teria que pagar imposto de renda. Não, porque existe uma compensação. Como ele já recebe líquido lá e já pagou o imposto para os Estados Unidos, existe uma regra que ele poderia compensar, então ele receberia esses US$70 mil aqui líquido. Só que ele pagaria o IOF. É 0,38%, mas já tira um pouco ali do seu patrimônio. E temos que falar também que se ele aplica lá nos Estados Unidos, ele estará em dólar, uma moeda forte, um mercado muito maior do que o brasileiro para poder fazer investimentos. Então, eu acredito que essa seria uma opção. Mas por que sempre eu falo do depende? Quando se faz uma análise de investimentos com o cliente, primeiro nós temos que entender o contexto. O Ramon agora está no seu auge, ele poderia abrir aí uma marca de suplementos só dele, abrir um centro de treinamento, ele poderia fazer tantas coisas com esse dinheiro e tudo depende do apetite de risco. Temos que entender se o Ramon é conservador, moderado, se ele é agressivo, mas a marca Ramon Dino, que é ele próprio, é uma marca vencedora. Já está aí pelo prêmio do Mister Olímpia. Então eu acredito que mesmo um investimento arriscado traria para ele hoje, atualmente, um retorno muito grande. É claro que ele precisaria de parceiros estratégicos porque ele tem que se dedicar ao esporte. Mas partindo do pressuposto que nós não sabemos como está a vida do Ramon em si, eu vou fazer uma análise bem básica somente dessa premiação do Mister Olímpia. Se ele tivesse apenas esse dinheiro para investir, o que eu diria para ele hoje? Ele, primeiramente, poderia pegar 40% desse valor e investir em uma marca própria do Ramon, seja em um centro de treinamento, seja um produto Ramon oficial, seja em uma empresa de roupas que também venderia muito no mundo do fisiculturismo, entre outras coisas, que ele poderia entrar também como sócio investidor, procurar um investidor que tivesse mais dinheiro para ajudar a começar uma empresa já maior devido ao seu sucesso. 30% desse valor eu falaria para ele investir em uma previdência privada para os filhos dele, pois caso aconteça qualquer coisa com o Ramon hoje, que ele viaja muito, está sempre passando por diversos lugares, se acontece alguma coisa com o Ramon, os filhos dele receberiam esse dinheiro aí sem muita burocracia, porque imagina que hoje o custo de vida do Ramon já deve ser alto
E na falta dele, se ele não possui uma holding atualmente, os filhos ficariam vulneráveis, né? Os filhos e a esposa, é claro. E os outros 30% eu falaria para ele fazer investimentos. E esses investimentos é como eu falei, teríamos que conversar para entender como estão os investimentos atuais, mas ele poderia investir aqui no Brasil, que estamos com uma taxa Selic muito alta, então é uma mega oportunidade para investir no Brasil com baixo risco, com rentabilidade alta. E, como eu falei, se ele já tiver uma diversificação muito interessante no Brasil, inclusive imóveis e outras coisas, ele poderia sim deixar esse valor que ele recebeu do Mr. Olympia apenas como uma diversificação da sua carteira no exterior. E aí é importante falar o contexto, né? O Ramon morava no Acre e aí há anos atrás ele se mudou para São Paulo, hoje ele mora lá em Sorocaba com a esposa e os 2 filhos. Então ele tem ali o seu custo de vida, de moradia, alimentação, viagens, mídia, e é claro que boa parte dessas despesas é paga pela empresa que o patrocina. Então muito do seu salário, digamos assim, ele pode investir, seja nele mesmo, seja em empresas, seja na família, seja em imóveis, investimentos, são muitas opções. E aí, já falando aqui, é super importante ele ter um braço direito ali na parte dos investimentos para poder ajudá-lo, porque imagina um atleta profissional com o nível de dedicação que o Ramon teve para ganhar essa premiação, como que ele vai acompanhar no dia a dia todas as oscilações de mercado, política, geopolítica, é muito complicado. Mas esse tipo de análise ela só é feita com eficiência e de maneira mais profunda quando ela é independente, quando realmente estamos pensando ali no benefício para o Ramon e não para o benefício de venda de produtos financeiros e etc. E por que eu estou tocando nesse assunto? Porque eu sou consultor CVM, então nós trabalhamos de forma isenta, analisando realmente o que é bom para o cliente, não para a instituição. E isso traz uma segurança financeira muito grande para os investidores, pois aqui nós analisamos contexto, nós analisamos momento de vida e analisamos os objetivos, que é o principal de cada um. Todo mundo que ganha dinheiro e investe, ela tem um objetivo lá na frente. Então, como eu falei, 100 mil dólares do Ramon, para ele investir, temos muitas opções, mas tudo depende do perfil de risco do Ramon, do momento de vida, dos seus objetivos e do seu horizonte de tempo. Se você gostou desse conteúdo, curte aqui, comenta, compartilha com quem você gosta e não deixa de se inscrever no canal, que sempre que tiver conteúdo interessante do mercado financeiro, você vai ficar por dentro. Um abraço!